Bem-vindos à Companhia Liberdade. Esse programa traz imagens geniais da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Supercross. Aconteceu ali em Curitiba e nós estávamos lá em Companhia Liberdade. Temos imagens, temos entrevistas com muita gente. Nós temos também Brian Deegan. Já ouviu falar? Não, mas a partir de hoje você não vai esquecer esse nome, porque é o melhor piloto do mundo em freestyle. Precisa ver o que esse cara faz no ar. Daqui a pouco tem aqui no Companhia. Aguarde um instante. Estamos em Companhia Liberdade. E aí estamos nessa que é a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Supercross. É o Skol Supercross fazendo o sucesso por todo o Brasil. O Supercross é uma modalidade que deriva do motocross, mas é muito mais técnica do que o próprio motocross. Surgiu nos Estados Unidos em 1974 e conquistou tanto os norte-americanos e fez surgir grandes pilotos com grande habilidade, como Bob Hanna, Rick Johnson, Dave Bailey e etc, etc, etc. As pistas são muito menores do que no motocross, elas não passam de 800 metros de extensão, são artificiais, são construídas de forma a exigir uma grande habilidade dos pilotos para transpor os saltos duplos e triplos, conforme você vai acompanhar, curvas fechadas, rampas acentuadas e as costelas, conforme você está vendo. Essas costelas são sequências de pequenas lombadas, pequenas modo de dizer, porque ela dá quase na cintura da gente, são grandes essas costelas. O Supercross também é muito mais seletivo do que o motocross. Somente 15 pilotos chegam à final, enquanto que no motocross o gate de largada é formado por 40 motos que chegam a percorrer 1.500 metros por volta. O brasileiro de Supercross é dividido em 3 categorias, 80, 125 e 250 cilindradas. Nesse programa você vai acompanhar tudo sobre o Supercross. E aí o pessoal da organização dando os últimos detalhes aos fiscais de pista, a pilotos e outros da organização. Ali em Curitiba eu conheci um rapaz chamado Paulo de Tarso. O guri é um alto astral e eu achei muito interessante. Trouxe para você essa entrevista. Paulo, me conta aqui, o que aconteceu contigo? Faz mais ou menos um ano eu tomei um acidente de moto, né? Tô me reabilitando aí, tô criando força para voltar a andar de moto aí. A grande coisa que eu achei interessante no Paulo, que nós estávamos conversando, o Paulo está aqui, como vocês veem, andando em 4 rodas. Ele que gosta de andar em 2, mas está andando hoje em 4. Mas a força de vontade do Paulo me fez conversar com ele, porque ele está aqui na batalha, hoje já movimenta uma perna e está batalhando para movimentar as duas. Com certeza, e para voltar a andar as duas, para voltar a andar de moto, para voltar ao motocross. Voltar ao circo, que é bem legal. É isso aí, e hoje ele já está andando de jet e quadriciclo. Jet e quadriciclo, já estou andando, fazendo umas manobras meio radicais aí. Paulo, deixa uma mensagem para o cara que está nos assistindo. Ó, se acontecer alguma coisa com vocês, cara, não desistam. Lutem, que vale a pena, cara. Vão atrás do seu sonho, que é legal pra caramba. E nós continuamos em Companhia Liberdade. É de ficar pensando, não é? Às vezes a força dos outros traz um pouco de força para nós. Agora, eu vou sentar aqui para aguardar. Daqui a pouco nós temos Brian Deegan, aquele fera, o maior do mundo, é o melhor no freestyle. Vamos dar um pouquinho de liberdade aos nossos parceiros. Nós já voltamos.
Continuamos em Companhia Liberdade. Vamos dar continuidade. Agora são as eliminatórias no Supercross. E aí você acompanha a eliminatória de 80 cilindradas. Por que eliminatória? Eliminatória ou classificatória são as provas que são realizadas durante a tarde para verificar quais os pilotos, os melhores pilotos que serão selecionados para as baterias semifinais. Isso acontece durante o dia para 80 cilindradas e para 125 e para 250, independente da categoria, depende do número de pilotos inscritos. Na 80 cilindradas tínhamos que tirar 15 pilotos e aí estão todos os pilotos inscritos fazendo a sua competição, fazendo a sua primeira demonstração, a sua primeira fase da briga por mais esta etapa do Skol Supercross. Para você ter uma ideia, nas 80 cilindradas, Fábio Soares Correia, em 98, foi campeão do Skol Supercross do Paulista de Motocross e garantiu a terceira colocação no Brasileiro de Motocross na categoria 80 cilindradas. Fera, muito fera. Tem 16 anos esse menino. Eduardo Silva, catarinense, iniciou o esporte em 95 na categoria de 80 cilindradas. É tricampeão catarinense de motocross, bicampeão catarinense de Supercross e em 98 foi vice-campeão brasileiro de motocross e do Skol Supercross. O guri é um fera, nesta temporada já está vencendo, foi ele que faturou a primeira etapa do brasileiro lá em São Leopoldo. Também já iniciou essa temporada vencendo, é o campeão da Copa Verão de Supercross realizada em Santa Catarina. Agora você está acompanhando a largada das 125 cilindradas. É a eliminatória de 125. Foi largada em duas etapas, tiveram duas largadas para essas eliminatórias. Grandes feras também no 125. A categoria 125 cilindrada tira sempre pilotos de alto gabarito. Estavam lá Massoud Nassar, 22 anos. Começou a carreira do motociclismo com 12 anos. Já na primeira prova obteve o terceiro lugar. É tetracampeão sul-mineiro de motocross. Massoud venceu o Campeonato Mineiro de Motocross nas categorias 125 e 250 e foi campeão de ultracross e ainda garantiu o vice-campeonato brasileiro de motocross e no Skol Supercross em 97. É um grande piloto esse guri. Rafael Ramos, 22 anos, iniciou a carreira em 98 na categoria 80, onde foi campeão paulista e brasileiro de motocross. Desculpa, eu falei 98, é 88. Em 92, já na categoria 125, foi vice-campeão paulista de Supercross. Em 97 venceu o Campeonato Brasileiro de Skol Supercross e foi o terceiro no Brasileiro de Motocross. Ano passado foi vice no Skol Supercross, junto com Elton Becker, garantiu um lugar na final do GP Brasil do Mundial de Supercross, correndo na categoria 250 cilindradas. É mole ou quer mais? Só fera, só pilotos de alto gabarito correndo nessas provas. Jorge Balbi Júnior, 17 anos, iniciou nas pistas em 90, correndo na categoria 50 cilindradas. Incentivado por seu padrinho, o grande piloto Nivanor Bernardi, ídolo dos inícios dos anos 80. Eu fui fã do Nivanor Bernardi. Na categoria 80 cilindradas, o Jorge Balbi foi campeão mineiro de Supercross em 94, 95, 96 e ficou em segundo colocado no Skol Supercross. Temos também Rodrigo Dias Siqueira, 18 anos. Ao contrário da maioria, Rodrigo não passou pelas categorias de base. Seu início foi direto nas 125 cilindradas e mostrou que é um grande piloto. No ano de 98, ele manteve a regularidade durante todo o Skol Supercross, garantindo a quarta colocação. Paulo Stedley, 18 anos. Primeira participação oficial foi em 94. Foi o piloto mais jovem a conquistar um campeonato brasileiro de 125 cilindradas em 1997. Foi o campeão de motocross. Esses são os feras que você vai acompanhar daqui a pouco. Você está acompanhando as classificatórias, as provas onde são selecionados somente os melhores daqueles pilotos que estão inscritos. Fique com as imagens e se delicie bastante. Eu falei com muita gente lá em Curitiba. Faltaram os irmãos Becker, nossos amigos aqui, Chumbinho e Elton. Desculpem, mas a gente não sincronizou. Quando eu chegava na barraca, eles tinham saído. Quando eles chegavam na barraca, eu não conseguia chegar lá. E assim aconteceu com muita gente. Aconteceu com Rafael Zeni, piloto a ser lembrado para o futuro. Eduardo
Silva, grande piloto aqui de Blumenau, que vai ser fera também. Esses dois guris são nomes para serem lembrados, são os ídolos do futuro. E isso nós temos que marcar. Agora, eu quero que você fique com essa entrevista que eu fiz com o nosso ícaro nipônico, Eduardo Sasaki, o japonês voador. A perspectiva e o que a gente está pretendendo realmente é manter a liderança do campeonato, mas não vai ser uma prova fácil. Eu acho que todos os pilotos se prepararam muito desde a prova de São Leopoldo até a Curitiba. Hoje é uma pista bastante técnica, eu acho que vai ser fundamental uma boa largada. E principalmente não ter erros, porque como é uma pista técnica, se você der um motivo para dar uma erradinha, com certeza você acaba perdendo 2, 3 posições e acaba se atrapalhando. Então eu acho que vai ser uma prova bacana em relação de que todos os pilotos estão muito bem preparados. Eu também falei com um amigo. Este amigo que você vai ver agora foi o primeiro grande piloto, grande nome do circuito nacional que eu entrevistei. Isso aconteceu em Concórdia, há um ano atrás. Hoje conversei com ele de novo. Marlon Olsen. Paulo, vou dizer para você que vontade aqui não falta, mas o campeonato realmente está bem forte esse ano. É um dos campeonatos mais fortes que a gente já teve, com a presença aí do americano, do Pocoroba. Todas as equipes foram reformuladas, Yamaha, Suzuki, Honda. Eu estou numa equipe nova, na Paraguaio Racing Honda. E a gente teve um resultado bom na primeira etapa, um segundo lugar, mas do nível que está o campeonato, qualquer um pode ganhar. Deu para marcar? Marca lá, grandes feras. Isso ali nós vamos fazer sempre, mostrando o ídolo para você. Conheça o seu ídolo, grave o seu ídolo, verifique, reconheça na rua. Chega de conversa, vamos assistir a prova. Depois de uma brilhante apresentação de som, de luzes, nesta pista, houve a apresentação dos pilotos ao público. Uma coisa interessante, uma coisa bacana, para que o público possa conhecer o seu piloto, apesar da noite, apesar da escuridão. Mas mesmo assim, uma luz corria por cima de cada piloto e fazia com que o público assistisse e verificasse quem era. Aí inicia a primeira bateria da semifinal de 125 cilindradas. Que semifinal é essa? Como eu falei antes, houveram as classificatórias. Agora existem as baterias semifinais. São compostas basicamente de 3 baterias. Primeira bateria largam 15 pilotos. Desses 15 classificam os 6 melhores pilotos. Larga a segunda bateria, mais 15, classificam 6 melhores pilotos. Os outros pilotos não classificados largam numa bateria de repescagem, onde classificam os 3 melhores. 6 da primeira, 6 da segunda, 3 da repescagem, são 15. 15 formam o grid de largada que vai fazer a grande final das 125 cilindradas. Isso aconteceu na 125 e na 250, conforme você vai acompanhar nas imagens. Fantástico? Muito mais do que fantástico. O Skol já é, por si só, um esporte onde a adrenalina sobe muito. De quem está assistindo, imagina de quem está ali no meio. Um frio, Curitiba fazia muito frio, um sereno grosso caindo. A gente sentia frio, os pilotos sentiam frio, mas eles saíam suados, dado ao desgaste físico de cada um. Imagine você 6 provas num dia só, com um desgaste desse. O piloto, com toda certeza, perde aí uns 6 quilos. De verdade mesmo, porque é muito esforço físico. Precisa estar muito bem preparada. Aí a largada da semifinal, 250 cilindradas. Na 250 também, feras. Meu Deus do céu, põe feras nisso. Tava ali Milton Becker, conhece? O chumbinho, 30 anos. Começou a correr em 1985. É o tricampeão do Skol Supercross, categoria 250 cilindradas. Venceu 96, 97 e 98. Esse ano ele tem uma pedreira pela frente, chamado Antônio Vito Pocoroba. Provavelmente ele deve pronunciar o seu nome Antônio Vito Pocoroba, porque é americano, mas mesmo assim um fera, grande piloto, ganhou essa prova. Elton Becker, 24 anos, irmão do Chumbinho, também um grande fera, em 98, campeão catarinense de motocross. Foi um dos 2 brasileiros classificados para o Mundial de Supercross. É mole? Muita gente. Esses são só 2 nomes para serem citados. Esse amarelinho 140 é o Pocoroba.
Daqui a pouco você vai ter Brian Deegan, a grande fera do freestyle mundial, é o maior do mundo. Você vai assistir aqui depois do nosso intervalo. Agora, enquanto eu tiro o gato, você fica com o nosso parceiro. Voltamos para a Companhia Liberdade. Sem muito papo, aí André lá de Camboriú, aguarde e assista conosco. É a final do Supercross. Assista comigo. E aí a largada da final da 80 cilindradas. Essa 80 cilindradas teve duas largadas. A primeira largada, o Rafael Zeni, número 6, estava ponteando, estava bem o guri, muito bem mesmo na prova, quando houve um acidente com o piloto. Nós preferimos não mostrar, porque a nossa ideia não é mostrar acidentes, e sim a beleza do circuito e das provas, a beleza do circo do Supercross. Essa é a nossa intenção. Mas o rapazinho está bem, passou bem, não teve maiores problemas. O Rafael não foi muito feliz na segunda largada e acabou ficando em terceiro lugar na classificação final. Mas tinha grandes ferinhas, 80 cilindradas, são gurizada, é a gurizada. Eu vou de trás para frente, largaram 13 pilotos, Fabiano Nestor dos Santos, Renato Pérez do Nascimento, Kurt Ayrton Rocha, Daniel Tolentino, Anderson Dávila, Fábio João, Ramon Oliveira, Edson Felipe, Leonardo Bíscaro, Luiz Henrique Zimmermann, Rafael Zeni, Eduardo da Silva e Leandro Nunes da Silva. Leandro Nunes da Silva, esse 89, faturou o primeiro lugar numa grande prova brilhante depois da segunda largada, Leandro Nunes da Silva. Grande prova também fez o segundo colocado, Eduardo da Silva, catarinense. Mesmo com o braço quebrado, ele fez uma prova fantástica. Rafael Zeni fez uma prova de recuperação também brilhante. E aí por diante. Agora a largada das 125 cilindradas. Também só fera. Quem que estava correndo? Fábio Soares Correia. Largaram 15 pilotos. Alisson Michel, João Paulino, Guilherme Cury, Rodrigo Zen, Rodrigo Dias, Douglas Scartazini, Ismael Pereira, Paulo César Stedley, Roosevelt de Freitas, Massoud Nassar, Pedro Luiz Melo, Antônio Jorge Balbi, Carlos Pereira e Rafael Ferreira Ramos, o número 6. O Rafael estava com o cão naquele dia, porque correu demais, correu muito bem nas eliminatórias, correu muito bem na semifinal e correu muito bem na prova, tanto é que ponteou e ganhou com uma boa margem. Uma prova realmente fantástica do Rafael Ferreira Ramos, que ficou nessa categoria de 125 cilindradas na primeira colocação. Em segundo, na segunda colocação acabou Carlos Pereira Maia Filho, de Goiás. Em terceiro colocado, Antônio Jorge Balbi, também lá de Minas Gerais. Em quarto, Pedro Luiz Melo Lopes, paulista. Em quinto, Massoud Nassar Neto, também paulista. Prova fantástica. Vai acompanhando, vai assistindo e forme a sua opinião. Não se deixe envolver pelo que eu falo. E aí vem ele para a bandeirada final. Olha ali, já diminuiu, já sentiu que ele era o grande campeão dessa noite e realmente foi. Grande prova, parabéns Rafael Ferreira, primeiro colocado. Segundo, Carlos Maia, terceiro, Antônio Balbi, quarto, Pedro Luiz e em quinto, Massoud Nassar. Aí a largada da 250 cilindradas. Lembra que o Sasaki disse dependia quem largasse melhor? Ele não largou bem, ele largou meio atrás. Ele e o Elton Becker. Elton Becker, número 4. Perceba, acompanhe, tente acompanhar para você ver a corrida de recuperação que faz o Elton Becker. Assim como fez uma boa corrida o Sasaki e o Marlo Olsen. Os dois você acompanhou nas entrevistas. E os dois fizeram uma briga particular pelo 6º e 7º lugar. Foi má colocação? Não foi. Aí só tem fera. Aí qualquer um pode chegar em primeiro lugar. Quem ganhou? Ganhou o Antônio Vitor Pocoraba, o americano. Muito bom. Claro que é bom. O cara é fantástico. Mas os nossos pilotos, o chumbinho ficou grudado nele o tempo inteiro. Não conseguiu ultrapassar, não conseguiu aproximar demais também. Ficou grudado, ficou junto. Não aumentou a distância, nem diminuiu. Mas correu muito bem o chumbinho para acabar em segundo lugar. Olha só os feras, 15 feras, Alessandro Pereira, Dirceu Dalpiva, Nielsen Paraíso Bueno,
Leandro Carlos Caniato, Ricardo Raspa, Marcos Cordeiro, Cristiano Lopes, Éder Antoniazzi, Marlon Olsen, Eduardo Sasaki, Eudes Otaviano, Elton Becker, Jorge Negrete, Milton Becker e o Antônio Vitor Pocoroba. Feras, só feras. Para você ter uma ideia, Nielsen Bueno e Leandro Carlos Caniato são grandes feras do enduro de velocidade paulista. São os campeões há 2, 3 anos seguidos. Marcos Cordeiro, o único piloto convidado para competir no Mundial de 125 esse ano. Elton Becker, que eu falei, largou lá atrás. Que lugar chegou o Elton? O Elton chegou em 4º lugar. Provão, provão. Aí a chegada, vem em primeiro lugar Antônio Vitor Pocoroba, o americano. Em segundo, Milton Chumbinho Becker. Em terceiro, Jorge Negrete. Em quarto, Elton Becker. E em quinto, Eudes Guedes Otaviano. O nosso negócio agora é Brian Deegan. Porra, o cara realmente é um monstro. Assista comigo. No paralama traseiro da motocicleta. Esse salto somente só tem 2 que faz no mundo. Agora, nós ficamos com aquela velha deixa e nós vamos nos encontrar com certeza aqui no próximo sábado ou por qualquer das estradas desse grande país, sempre em Companhia Liberdade. Até lá.